Boa noite, vocês de casa que estão aqui nos acompanhando pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando vocês que aproveitem esse momento, preparem suas aguinhas também, deixem perto, próximo de vocês, para que elas possam ser fluidificadas e assim se torne aquele remedinho, né, onde a gente possa estar bebendo, vibrando e serve assim para o equilíbrio entre o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Se tem dúvida do que acontece na nossa casa, no Centro Espírita Miguel, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, gente. Tem o jornalzinho O Ceareiro de Miguel, são muitas informações. Nós temos cursos, temos diversas atividades acontecendo na casa, de departamentos, doações. Nossa, tem uma infinidade de coisas. Evangelização, que vai das crianças aos adultos, muitas coisas vão acontecendo. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Fiquem conosco. Hoje o nosso companheiro Edivaldo vai trazer para nós a Lei da Destruição. É um tema do Livro dos Espíritos e com certeza sempre nos auxilia muito a entender melhor o que é isso tudo, qual é a importância. Destruição? Será? É algo para eu me assustar ou para eu entender? Nossa, vem tanta coisa aí, né, Edivaldo? E nós vamos ter agora a nossa companheira Kátia, que vai trazer a página de abertura, logo depois a prece, e o nosso companheiro vai trazer seu estudo. Fiquem conosco. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. O livro A Gênese, capítulo 3, O Bem e o Mal. Destruição dos seres vivos, uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece se conciliar com a vontade de Deus. Pergunta-se, por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros? Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parece uma imperfeição da obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõem, apreciar o conjunto. Não compreende que o bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, é o de grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação. Pode dar ao homem a chave desse mistério e mostra-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Graças a Deus. Obrigada, Kátia. Vamos então unir nossos pensamentos, porque nossos corações já estão unidos, pois estamos todos aqui juntinhos, na expectativa de nos alimentarmos nesse grande banquete que será nos servido essa noite com tantos ensinamentos. Senhor, Jesus, nosso Mestre, sacia a nossa fome, Senhor, a nossa sede de instruções, de compreensão, de aprendizado. Permita, Senhor, que os estudos, as reflexões dessa noite possam, assim, acrescentar, somar dentro de nós, com tantas orientações que necessitamos. Pedimos, Mestre querido, que Tu possa intuir nosso companheiro Edivaldo, que vem trazer sobre a lei de destruição.
e que possamos compreender o que ela traz. Mestre querido, somos pedintes. Então nós te pedimos, Senhor, toque em nossos corações, mas toque também nas águas que se encontram nos lares ou ali sobre a mesa, para que elas possam receber os fluidos necessários, a fim de que elas possam se transformar no remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Ainda te pedimos, Senhor, olhe pelos nossos companheiros passistas, trabalhe em suas mãos, em seus pensamentos, para que eles possam transmitir as vibrações dos passes, a fim de que possamos sair daqui muito melhores do que entramos. Somos gratos pela presença de toda a espiritualidade que nos cerca. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos as reflexões dessa noite, te dando graças a Deus. Que assim seja. Companheiro, o microfone é seu. Uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Hoje nós vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre a lei da destruição. Mas antes, agradecido a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga desta casa, aos nossos mentores e aos nossos dirigentes também encarnados. A lei da destruição a gente se encontra lá no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 728 a 765. É claro que eu não vou discorrer por todas elas, porque são muitas perguntas e o nosso tempo é exíguo, Mas rapidamente a gente pode ter uma boa ideia sobre isso. Olha lá, destruição. A gente está vendo aqui um vidro quebrado, De início, quando a gente conversa sobre destruição, é algo assim, vamos dizer assim, espantoso. É algo assim que nos traz uma triste surpresa, porque para nós o conceito de destruição não é uma coisa boa. Algo que está sendo destruído. Por exemplo, se é uma coisa que eu gosto e aquilo acaba sendo destruído, não é uma coisa prazerosa. Mas nós vamos entender com essa lei de destruição, porque esse espanto surge como assim? Existe uma lei para se destruir as coisas? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Kardec perguntou aos mentores se a destruição seria uma lei da natureza. E a resposta que os espíritos deram foi essa. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Não deu para clarear nesse primeiro slide para nós essa ideia de destruição? Quando a gente já pensa em transformação e a gente percebe que esse mundo material que estamos habitando, nele ocorrem diversas transformações. Concordam? Um pouquinho mais. A destruição necessária, ela ocorre na natureza tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Olha só, tudo precisa se regenerar nesse mundo. Do tempo em que a gente se entende, desde o nosso nascimento até aqui, já não vimos várias transformações? Então vamos segurar essa ideia das transformações que nós já assistimos até aqui. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Está lá na questão 728. Vamos um pouquinho mais. A destruição abusiva não está prevista na lei natural.
porque coloca em risco a vida do planeta. Então, a gente observou que existe a destruição sendo uma lei natural. Mas a gente agora já está compreendendo que existe um outro tipo de destruição, a abusiva. Então, a natural, ela vem de quem? Ela vem do alto. Ela vem lá das leis de Deus. E a abusiva virá do mesmo local? Ou virá do influxo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes? O ser humano é destruidor? Nós somos destruidores? Eu sou destruidor? Sou. Então, se a gente sabe disso tudo, por que a gente continua destruindo? A destruição não dá uma ideia negativa para nós? Não é uma coisa que não é prazerosa? É uma coisa que não é boa. Então, por que será que a gente destrói, então? Para a gente pensar. Exemplos dessa destruição abusiva estão lá os desmatamentos, a caça predatória e os desperdícios de toda a ordem. Nós somos uma sociedade que desperdiça muito ou pouco? Sempre a espiritualidade amiga, ela nos traz chamamentos, e nesses chamamentos não são broncas, mas são alertas para nós, porque nós podemos melhorar as nossas ideias, melhorar nossos conceitos e, por fim, melhorarmos as nossas atitudes. Se nós somos crias do nosso Pai, de Deus, viemos todos nós do mesmo fluido, o fluido universal que cria tudo isso, não seria para nós uma função também preservarmos tudo aquilo que foi criado pelo nosso Pai, assim como nós? Então a gente percebe que a nossa permanência na Terra, além de ser de proveito para a nossa melhora, significa também que necessita muito da nossa colaboração, para que vivamos todos da forma como a gente almeja viver. Vivemos em paz, em harmonia e muita felicidade. É isso que no fundo, todos almejam, sendo que alguns por caminhos tortos, outros tantos não, mas nós vamos melhorando, nós vamos entendendo. O nosso entendimento vai melhorando a partir do momento em que a gente vai se evangelizando. E a compreensão não vai se dar em definitivo numa única encarnação. A gente vai precisar de voltar várias vezes até que a gente entenda realmente qual é o nosso papel. Mas não vamos deixar que isso aconteça na próxima existência. A gente já pode começar a arregaçar mangas agora, no presente. Toda essa destruição, essa abusiva que é a antecipada, obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. A lei da destruição, ela refere-se à transitoriedade de tudo que é inerente à matéria. Então, tudo que é inerente à matéria se destrói. O corpo físico se destrói. Envolve tudo o que não é essencial. Está bem grifado ali, essencial. Como o nosso corpo físico e toda a vida material. Tudo o que a gente conhece de materialidade está vulnerável à destruição. A mesa, essa mesa um dia será destruída. Essa roupa um dia será destruída. Esse corpo físico que me abriga será destruído. Então, tudo que não é essencial será destruído. Agora, essencial é o ser inteligente, o espírito. O espírito que é imortal. O corpo físico vai passar com a morte dele. Mas eu vou continuar. Os nossos corpos vão perecer, mas nós continuaremos. Nós somos a essência. Então essa lei, ela está prevista a tudo aquilo que não é o essencial.
As casas que nós habitamos hoje, mais para frente, elas serão destruídas. Tudo que é material tem prazo de validade e está em constante transformação. Dinheiro não se vai? A gente tem, daqui a pouco vai. A beleza física. Quantos de nós, enquanto jovens, tínhamos uma determinada aparência? Com o envelhecimento do corpo, tudo se modifica. Tudo se modifica. Posição social também se modifica. Tudo passa. Tudo precisa ser renovado. As nossas casas não precisam de reforma. Não precisam de pintura. Não precisam de transformação. As cidades também se modificam. Para quem está mais cascudo assim, tipo eu, a gente viu o Rio de Janeiro. Olha, sou do tempo da Guanabara ainda, tá, gente? Tempo da Guanabara. Mas a gente conhece um Rio de Janeiro antes do metrô, só para exemplificar. Conheci o Rio de Janeiro antes do metrô chegar. E para o metrô ser implantado na nossa cidade, quanto de destruição esteve aqui nessa cidade? Quem não estava presente naquela época não consegue nem imaginar. Às vezes, se procurar, vai encontrar uma foto ou outra, mas nós somos tão carentes de fotos da nossa cidade, só para exemplificar. Mas essa cidade, ela viu transformações gritantes. Imaginem a Avenida Presidente Vargas, ali na altura da Central do Brasil, de frente para o Campo de Santana, com uma simples vala, um nicho para ter mão dupla, ida e volta de trânsito. Vocês conseguem imaginar? Na obra do metrô, cheio de tapumes, e aquele tapume que dizia que era a solução que ia chegar para a cidade. Naquela época, os engarrafamentos eram homéricos. Quantas e quantas vezes vocês conhecem o trevo das Forças Armadas? Quantas e quantas vezes, em meio àqueles engarrafamentos, eu saltava da condução e andava da trevo das Forças Armadas até a Avenida Rio Branco, no meu trabalho, a pé, ou saía muito antes, porque a cidade estava vivendo o caos para essa transformação que a gente encontra agora. Quem conhece a Praça Santos Penha agora não conheceu a Praça Santos Penha antes do metrô. Então tudo se modifica, tudo passa. A cidade que já foi servida pelos bondes, essa avenida aqui, a antiga avenida suburbana, onde circulavam ônibus elétricos. E eu andei neles, nos elétricos. Então, tudo se transforma. O corpo físico, a cada encarnação, ele pode vir a melhorar. Se a nossa moralidade melhorar, tudo vai melhorar nesse planeta. Então, tudo que envolve o material vai passar. Vai precisar ser destruído para quê? Para que venha o novo. Antes a gente... Outro dia desse, estava conversando com os meus filhos. A gente aprendia datilografia, a máquina manual. Daqui a pouco ali, IBM Esfera. E tinha que ter cuidado com aquela esfera, porque a máquina corria. Depois chegaram os computadores. E hoje em dia a gente encontra tudo isso, que vem a favorecer em nós, enquanto sociedade, enquanto espíritos que estamos aqui encarnados. Então tudo se transforma. O corpo físico também, ele é sujeito a muita coisa. Está aqui relacionado, sujeito à enfermidade, à morte e etc. Mas a gente não pode pensar, já que o corpo físico está sujeito a isso, então eu vou morrer, o corpo vai morrer, então não vou fazer nada. Não, é obrigação nossa cuidarmos desse corpo físico. Nós temos obrigação sim de irmos ao médico, não deixar daqui para amanhã para cuidar. A gente precisa ter preocupações quanto ao tempo em que a gente dorme, quanto aquilo que a gente come e aquilo que a gente bebe. Porque, na verdade, esse corpo físico não é nosso, ele é emprestado. E a gente não aprende desde novo que tudo que é emprestado a gente precisa devolver em perfeitas condições? Então, a gente precisa atentar sobre isso, né? Então, devemos procurar tratamento e uma infinidade de recursos. Ginástica, academia, tanta coisa para a gente fazer, caminhada, tudo isso para mover esse corpo que está nos abrigando a nós, a essência.
é esse corpo que não é o essencial. Ele, e a gente precisa frisar muito bem, ele é um instrumento que auxilia a nossa reencarnação. E a gente não pode esquecer que essa reencarnação, ela é misericordiosa. Por que ela é misericordiosa? Porque nós imploramos muito a Deus para estarmos aqui agora. E a gente vai maldizer da nossa existência e da nossa vida, daquilo que a gente vivencia. O que nos ocorre no dia a dia é influxo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Se não for as de hoje, com certeza foram as do passado. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades, em vez de ficarmos maldizendo das nossas vidas, nos resignarmos. Mas aquela resignação ativa, em que há aceitação, mas há o trabalho de podermos nos libertar dessas amarras. O corpo físico, como já havia falado, é a roupa transitória do espírito na Terra. Vai ser destruído. E o ser ignorante muitas das vezes questiona a Deus por essa transitoriedade. Se rebelam contra a própria morte, com o desencarne de familiares ou com desencarnes prematuros de quem amam. Quantos e quantos irmãos são inconformados com o desencarne ou com a ideia da morte do corpo? Ou quando um familiar ou quando um querido vem a desencarnar, se revoltam contra Deus. Nós criamos afetos, nós criamos amores, mas nós precisamos ter apreciação dessas coisas e nos libertarmos do inconformismo, porque nós precisamos treinar em nós o desapego. Desapego de coisas. Nada é nossa posse, tudo é transitório. Até as nossas famílias aqui são transitórias. Elas podem vir a ser definitivas na espiritualidade se nós soubermos cultivar o amor. Porque esse atravessa todos os tempos e todas as paragens. Mas e quantos são inconformados com as mortes prematuras? É muito triste, realmente, a gente ver os pais, uma mãe, um pai que daqui a pouco vê o seu filho desencarnar. E a gente ouve muita gente dizer, né? Mas como pode isso? Vai antes. Mas não existe essa lei que é criada por nós na nossa cabeça. Todos nós temos um prazo de validade. Eu vivenciei essas experiências dela na minha casa. Eu vi o meu irmão desencarnar e vi como minha mãe e meu pai ficaram. E da minha mãe foi uma revolta momentânea, tipo durar 30 a 35 minutos. Em que ela realmente, na hora que ela soube do desencarne, ela chorou, ela reclamou, maldisse a Deus, mas que bom que depois de poucos minutos ela pediu perdão por tudo e veio logo a aceitação. Mas nem todos são da mesma forma. Como ela costuma dizer, eu me acostumo com a ideia, mas uma ferida está aberta. Mas é por quê? Porque nós temos vínculos. É muito difícil você ter a ideia do desencarne de alguém tão próximo. Será que eu, depois de tantas décadas, quase 3 décadas, não tenho um dia em que eu caio em lágrimas e choro com saudade do meu irmão? Sim, com certeza. Eu tenho outros irmãos. Mas aquele também me faz falta. Mas sou eu que vou me rebelar contra os desígnios do nosso Pai? Ele sabe sobre tudo. Então é isso que a gente precisa cultivar. Porque essa lei, ela nos induz a essa reflexão sobre essa essência. De vivermos uma vida cuidando da moralidade, não desprezando a matéria que nos serve. Estamos encarnados num planeta material, precisamos da matéria para vivermos as experiências neste planeta, mas nós não podemos nos esquecer de que somos espíritos. Então nós precisamos cuidar hoje, nós precisamos cuidar do nosso amanhã, hoje, agora, nesse instante. Tudo dá trabalho, não dá? Mas a gente precisa exercitar. E tirarmos de nós coisas que nos empacam, que empacam o ser, que empacam a essência. Ciúme, inveja, mágoa, vingança, picuinha em família, no ambiente de trabalho.
no ambiente de trabalho, onde está todo mundo indo lá trabalhar, todo mundo tem o direito a ter um trabalho, a receber um salário. Por que é que nós vamos incomodar os nossos colegas de trabalho? Por que a gente vai afetar o outro? Por que nós temos verdades para dizer para o outro? O outro erra, mas e eu não erro? Eu não tenho um espelho para me olhar? E tem mais, além disso, a gente nota outras destruições da natureza. Os flagelos, né, as calamidades, as aflições coletivas, as doenças que chegam, as pandemias, não é? Tanta coisa que chegam e atingem a humanidade com o objetivo de fazê-la avançar mais depressa. Que nesses conflitos, nessas calamidades, movem muitos de nós, não em todos nós ainda, um conceito, um pensamento de auxílio ao próximo, de ajudar. Isso é progresso. Quanta gente é tocada nesses momentos. Então, olha, eu vejo o que o nosso Pai promove. Vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, tudo isso é necessário. Nós somos nós ainda envoltos em dores, porque esse planeta ainda está vibrando com esse tipo de faz. Infelizmente, na maioria das vezes se alcança um nível mais elevado de evolução tão somente através da dor, por causa da nossa condição ainda. Ainda nós imersos em ignorância dos seus mais diversos matizes, mas somos nós ainda. E isso não quer dizer que Deus, nosso Pai, de infinita justiça e bondade e misericórdia, mostra-se de certa forma insensível ou mesmo cruel. Não é. Tudo isso que a gente experimenta é necessidade para aprendizado nosso. A dor está presente na humanidade, exatamente por conta do nosso ainda baixo nível moral e da nossa pouca evolução espiritual. Mas não é para sairmos daqui tristes com essa nossa realidade. É para sairmos daqui com mais vontade ainda de nos melhorarmos, de crescermos, de fazermos brilhar a nossa luz interior, que todos nós temos uma centelha, mas ela precisa se transformar em luz. É conosco. E nem se esperava algo diferente num planeta categorizado como de provas e expiações. Ainda estamos nesse estágio, mas nós vamos melhorar. Então, enquanto, gente, prevalecer o baixo instinto moral entre nós, a pena de morte em alguns países, a crueldade, tudo isso que a gente vê aí, os assassinatos, duelos, que ainda existem duelos já de uma outra forma, e outras tantas mazelas continuarão ecoando na Terra. Porque, gente, um detalhe interessante, o homem ele não reencarna para fazer o mal. As guerras são o mal, não são? Mas são decorrentes de quê? Da predominância da natureza animal sobre a espiritual. Somos nós com aquela vontade de dominar. Aqueles que provocam as guerras para delas obterem proveito ou satisfazer a ambição de mando são grandes culpados e irão expiar os seus erros por muitas existências. Lei de ação e reação. E a gente precisa responder sobre os nossos próprios atos. E para fechar, gente, só para fechar, a gente exclui-se a culpabilidade do homem que é forçado a ir à guerra. Aqueles alistamentos forçados que tem na época da guerra. Então, por ofício ou convocação, venha matar ou ferir aqueles que estão guerreando. Um país precisa vencer o outro, infelizmente, não é? Mas aqueles que são convocados, eles não têm culpa até certo ponto, mas não a crueldade de que eventualmente venham a cometer. Perceberam? Mas são coisas em que a gente só vai poder assimilar de melhor forma, não nesses poucos minutos que nós estamos conversando, mas através dos estudos que a casa oferece. Né? Que aí a gente pode parar e mexer em todas essas perguntas, nessas conceituações. As guerras, elas são terríveis, gente, mas mesmo assim elas são aproveitadas pelo alto como instrumento do progresso. Como assim? Porque é nas guerras que muita coisa surge, equipamentos novos surgem,
né? Quanta coisa, né? A indústria é fomentada. Então, de uma certa forma, olha o que o nosso pai aproveita muitas das vezes de uma coisa terrível, mas mesmo assim, de tudo, ainda tira algum benefício para a humanidade, mesmo sendo uma coisa terrível. E a gente termina com reflexões para levarmos lá para a nossa casa. O que temos oferecido ao mundo? Vamos nos perguntar com carinho, quando a gente se deitar hoje e sempre, o que é que nós temos oferecido ao mundo? Porque tudo isso que está ocorrendo aqui depende exclusivamente de nós, de todos nós. Vamos semear o amor em nosso cotidiano. É assim, gente, a lei da destruição, ela é natural. Agora, tudo que é promovido por nós para destruir, para arrasar, para acabar, vai muito da nossa ignorância. E é essa ignorância, é dela que nós precisamos nos libertar para realmente sermos felizes. Mas nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Porque dentro de nós vai surgir uma vontade imensa de sermos melhores, de olharmos para o nosso irmão como um igual. O irmão tem erros, tem defeitos, não concordamos com as suas atitudes, ao invés de praguejarmos, isolarmos ou alguma coisa que o valha, ofereçamos o amor, ofereçamos a prece. Mesmo para aquele que erra, para aquele que cometa crimes terríveis que a gente presencie, ou ouça, ou saiba, ofereçamos a nossa prece, porque o nosso dedo em riste não vai ajudar em nada, os nossos julgamentos em nada, porque, como sempre ouvi desde criança, aquele que já está lá no fundo, a gente vai jogar a pá de cal, ou a gente vai oferecer a nossa prece, para que aquele irmão se esclareça e saia do buraco, assim como um dia nós lá estivemos e agora a gente já se atentou para se melhorar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e uma boa noite, tá? Bom, né? Edivaldo, você trouxe para a gente sobre os desencarnes, né, dos nossos entes queridos, que nós sentimos a falta, lamentamos, né? E sobre também a questão da preservação, do cuidado com o nosso corpo. E uma das questões que tem ali no Livro dos Espíritos, que a gente também não deve abusar, né? Desperdício, né? Nós temos que preservar o nosso corpo, né? Não é porque nós temos a questão da lei da destruição como algo de natural que nós também não temos que cuidar, porque como o Edivaldo falou, todos nós temos um tempo, mas esse tempo é dado por Deus, não é por nós. Então nós precisamos nos cuidar, para não anteciparmos essa nossa partida, né? A gente tem que ter esse cuidado muito grande. Bom, meu querido, eu vou pedir para você, faz a prece final para a gente, por favor. Então vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amigas nossa casa, ao caboclo Catuíte, a Miguel, às irmãs Margaridas, a Rafael, a irmã Rosa e tantos os demais abnegados trabalhadores que aqui estão sempre na sustentação de todos os nossos trabalhos. Jesus amigo, aqui estamos nós, de coração e peito abertos. Tu bem sabes, Mestre, das nossas necessidades. Tu bem sabes ainda dos nossos altos e baixos. Tu nos conhece a fundo, tu nos ama, você acredita em nós. Nós pedimos tanto que tu estejas conosco e muitas das vezes nem conseguimos perceber a tua presença bendita no agitado cotidiano, nas ruas, nos rostos dos irmãos que passam por nós, naqueles que encontramos debaixo do nosso mesmo teto, no ambiente de trabalho. Em tudo está você, em tudo. E o nosso Pai também em conjunto,
No céu que de manhã, quando nós saímos muitas das vezes atabalhoados, com pressa, de olho no nosso relógio, nós nem notamos se está azul ou não. Nós muitas das vezes não escutamos os cantos dos pássaros. E um certo dia, quando a gente para e consegue perceber outros sons da cidade, Mestre, tu bem sabe de tudo isso que nós estamos precisando corrigir em nós. E aqui hoje, nesta noite, nos encontrando com o Evangelho, nos encontrando com a página de abertura, nos encontrando com os fluidos positivos, nos encontrando com essas boas vibrações aqui que estão entre nós. Nós, numa só voz e num só pensamento, dizemos: muito obrigado, Mestre. Por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona e principalmente pelo seu amor sem distinção a cada um de nós, pela sua misericórdia, pelo seu olhar para com cada um de nós. Obrigado por tudo. Que essas boas vibrações se espalhem por toda essa nossa casa de caridade. Possamos levá-las também ao encontro nos caminhos que vamos levar até a nossa casa. Possamos distribuir com aqueles que cruzaram o nosso caminho e com todos aqueles de nossa convivência. Esteja conosco, Mestre, e nós sabemos que Tu sempre estás. Nós continuamos na nossa luta tremenda para estarmos vibrando na Tua faixa. Obrigado. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, que